Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, e como quase sempre nas últimas semanas, voltando ao tema do Afeganistão. Não terá havido grandes desenvolvimentos ao longo da semana, mas dá a ideia que se preparam dois blocos que em alguma altura, com certeza, passarão a ser antagonistas. Por um lado, a Rússia e a Turquia, que estão a fazer alguma pressão internacional para que um futuro governo talibã seja aceito pela comunidade internacional, e por outro lado, o resto do mundo, ou uma parte do resto do mundo, que insiste com os Estados Unidos em que as tropas norte-americanas se mantenham até para lá do final de agosto no território afegão, de alguma forma, dando-lhes o protagonismo que sempre tiveram, mas que lhe foi sendo retirado, e nomeadamente nesta altura em que toda a gente criticou a saída decidida por Joe Biden, de algum modo restituindo-lhe o protagonismo no Afeganistão, ou da resposta do Ocidente ao problema do Afeganistão. Como é que vê os acontecimentos desta última semana, Sr. Embaixador? Há sinais contraditórios que vêm de Cabul e, em particular, sobre o que será uma futura administração talibã. De certa maneira, eu acho que há uma parte do mundo que está a tentar perceber se os talibã de 2021 são exatamente os talibã de há 20 anos. Claro. Em particular, há uma coisa que para mim é clara, é que se acaso estes talibã conseguirem passar uma mensagem de que há alguma evolução no seu comportamento face ao que era o modo como estiveram no passado, a surpresa e o efeito imediato de natureza positiva existirá. Isto é, Claro. o mundo avaliará positivamente qualquer gesto por ação ou omissão face àquilo que era a imagem sinistra que os talibã criaram no passado. E, Claro. portanto, nós não sabemos, não conhecemos aquilo que é o processo decisório no seio dos talibã e, em particular, o modo como se articulam as diversas fações que nós sabemos existirem dentro desse grupo. E, em particular, resta saber se o comportamento dos talibã em todo o Afeganistão vai ser uniforme. Parece que não, já se deu conta que em algumas cidades houve movimentações e formas de atuação naquilo que é uma cultura, aquela pressão sobre a cultura comportamental das populações, umas vezes mais rigorosa, outras vezes menos ou não tão rigorosa. O comportamento dos talibã em Cabul tem sido taticamente, eu diria, prudente, porque de uma certa maneira não estão a criar dificuldades à saída dos ocidentais, e aparentemente só algumas dificuldades à saída dos afegãos que querem sair como os ocidentais, mas por outro lado insistem, e o António falou aí da data 31 de agosto, eles insistem sobre a necessidade das tropas americanas, tal qual como tinham dito, saírem a 31 de agosto. É verdade que há pressões internacionais, não só nos Estados Unidos, mas até fora dos Estados Unidos, no sentido de dizer a Washington que é importante que o seu sentido de responsabilidade os leve a ter uma ação protetora que eventualmente até podia ir para além do dia 31 de agosto, mas o Washington também tem a consciência de que passar da data 31 de agosto pode significar entrar numa conflitualidade com o novo poder em Cabul. Se os Claro. Estados Unidos estão ou não interessados em fazê-lo é outro ponto. É verdade que há países que estão mais abertos a considerar a possibilidade de um reconhecimento deste governo. Os governos hoje em dia normalmente não se reconhecem, mas na realidade, quando há uma ruptura, as atitudes perante esses novos governos funcionam como uma forma de reconhecimento, e eu já tinha aqui citado na semana passada que os talibã de 2001 eram apoiados, ou digamos, eram reconhecidos pela Arábia Saudita, pelo Paquistão e pelos Emirados. Nós vamos seguramente ter um número muito mais substancial de países, muito rapidamente, a reconhecer os talibã. Eu sei que isto Claro. pode chocar muita gente relativamente àquilo que é a memória antiga, mas é uma questão de pragmatismo. E quando se diz que esta é a hora da diplomacia, e o Ministro dos Estrangeiros português, aliás, disse isso, é verdade. Quando, em situações internacionais de conflito, negocia-se com quem lá estiver. Pois claro. Mas enfim,
tipos sinistros, são tipos que têm uma atitude completamente incivilizada. O problema não é esse. Quando se trata de discutir e negociar interesses, e em particular tratar de questões relacionadas com prisioneiros ou tratar de questões relacionadas com comunidades estrangeiras, há que falar com quem lá estiver. Pois E por claro. isso mesmo, isso vai ser um fator, na minha opinião, inevitável mais cedo ou mais tarde. Mas há aqui um novo fator nesta história, que é a questão geopolítica e geoestratégica. Os talibã já fizeram aproximações, por exemplo, à Rússia. Há uma delegação talibã que foi à embaixada russa em Cabul, no sentido, em particular, de tentar que os russos pudessem intermediar com forças que estão a resistir ainda no norte do Afeganistão, próximas da fronteira com o Tajiquistão e com o Uzbequistão, para tentar mediar uma solução. E nós sabemos que a Rússia, que tem aliás uma experiência grande, de certo modo até traumática no Afeganistão, Exatamente. está interessada em garantir uma capacidade de influência mínima junto da nova administração do Afeganistão, que lhe permita gerir aquilo que é o seu poder de influência na Ásia Central, da qual o Afeganistão, não fazendo formalmente parte, está ligado. Por outro lado, nós sabemos que a China, que aliás tem uma pequena fronteira com o Afeganistão, está, digamos, a dar alguns sinais de que poderá vir a funcionar como um fator de ligação à nova administração. As últimas horas têm dado algumas indicações de que as riquezas minerais do Afeganistão são muito interessantes para a China. E a China, como é sabido, é um país que que faz uma procura internacional de certas riquezas minerais que não tem no seu território, e o Afeganistão aparentemente tem essas riquezas minerais. Daí até se poder dizer que a China poderá eventualmente intervir na exploração dessas riquezas minerais do Afeganistão, está a uma longa distância. Dito isto, a China, que é um país que nos últimos 10, 15 anos está a mostrar uma maior assertividade no campo das suas relações internacionais e de uma maior proatividade, poderá eventualmente vir a utilizar o Afeganistão também como um elemento da sua própria estratégia. Está tudo muito cauteloso, porque, eu volto a dizer aquilo que disse no início, tudo está à espera de perceber o que é que vai ser esta nova administração e que sinais é que esta nova administração quer dar. Há um tempo interessante, não sei se ainda vai a tempo para esse tempo, é que vai haver uma Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro. Neste momento, o embaixador do Afeganistão junto às Nações Unidas ainda é o embaixador do anterior governo. Será que a nova administração afegã vai conseguir a tempo apresentar-se nas Nações Unidas? Eu devo dizer que essa seria a grande curiosidade da Assembleia Geral deste ano. Mas parece-lhe que, de algum modo, e sabendo nós que, de facto, delegações talibãs chegaram a ir a Moscou falar com o presidente Putin e aparentemente também terão ido ou estarão a preparar-se para ir a Ankara, a capital da Turquia, parece-lhe que Rússia e Turquia estão alinhadas no mesmo sentido ou poderão, uma vez que são as duas, têm as duas interesses enquanto potências regionais, poderão acabar por antagonizar-se relativamente à matéria dos talibã? A relação entre a Rússia e a Turquia, como já aqui falámos no passado, é uma relação com altos e baixos, embora me pareça que no quadro internacional a probabilidade de alguma articulação de posições é muito elevada a prazo. A Turquia não tem, apesar de tudo, a mesma capacidade de influência e de projeção que tem a Rússia. A Rússia, Claro. precisamente pela sua influência na Ásia Central, naquilo que eram as suas antigas repúblicas da Ásia Central, está muito mais próxima da relação com o Afeganistão e poderá mais rapidamente intervir. Não sei se a Turquia pode utilizar o Turcomenistão, que é o país da Ásia Central com o qual tem melhores relações, para essa relação direta, e além do mais, as suas armas no plano da sua capacidade de afirmação geopolítica fora um pouco out of area, não são exatamente as mesmas. Mas imagino que nesta altura de vazio, e em particular numa altura em que se começam a jogar aquilo que são as posições dos parceiros regionais no momento de vazio
das potências ocidentais, e esse também é um ponto importante, a Turquia possa se sentir tentada a também por ali explorar aquilo que já é o seu relacionamento regional, que tem feito a vários níveis, nas suas, nas suas ações na Síria, nas suas relações até com o Iraque, e até numa tentativa de ligação com o Paquistão, que já teve dias piores e que atualmente se começa a desenhar. E, portanto, é muito provável que haja por aqui estes sinais. Já agora, só fazendo uma nota relativamente ainda à própria administração interna do Afeganistão. É muito curioso que os líderes talibã tenham procurado entrar em contacto com figuras de um tempo diferente da presença americana no Afeganistão. É sabido ter havido reuniões com Hamid Karzai, que foi presidente durante muito tempo. Exatamente. E há uma figura que é uma figura muito prestigiada na região, e mais do que isso, é uma figura muito prestigiada internacionalmente, que é Abdullah Abdullah, que foi ministro dos Negócios Estrangeiros do Afeganistão, e que tem uma ligação ao anterior governo, mas ao mesmo tempo tem uma independência e um prestígio grande. E ambos têm sido interlocutores dentro de Cabul das forças talibã. Em que medida é que isso pode, por exemplo, essa é uma das especulações que se faz, conduzir a uma espécie de governo alargado da unidade nacional, ou será que os talibãs vão fazer apenas um governo talibã puro? A grande questão está em saber se dentro das forças talibã há ou não uma propensão para gizarem uma postura internacional mais aceitável. Naturalmente, uma postura internacional mais aceitável seria a possibilidade de incluírem fações que não exatamente aquelas que em 2001, digamos, estavam no poder em Cabul. A semana que passou foi de recuperação de Biden em termos da política interna dos Estados Unidos, ele que teve uma prestação bastante sofrível naquela conferência de imprensa que deu imediatamente à tomada de Cabul pelos talibã. Parece-lhe que a semana foi suficiente para recuperar qualquer coisa e, portanto, estar menos mal posicionado para as intercalares do próximo ano? Há uma expressão anglo-saxónica que traduz o que se está a passar neste momento nos Estados Unidos, que é o damage control, que é o controle dos danos. Biden, digamos, é a pessoa que personalizou aquilo que é a humilhação que os Estados Unidos acabaram por ter em Cabul. Não foi ele o principal responsável por todo o ciclo mas que ele acabou por ter que protagonizar. Não acredito muito que a sua recuperação seja grande nesta matéria. Já se viu, aliás, que Kamala Harris está a procurar, digamos, mostrar internacionalmente uma ação americana, nomeadamente na sua visita atual à Ásia do Sudeste. Biden está a tentar compensar um pouco aquilo que foi aquele fracasso, e mais do que isso, está a tentar compensar o efeito que esse fracasso teve na própria reação dos aliados. Aquilo que foi a reação dos aliados europeus, quer da própria dos britânicos, quer da Alemanha. A França tem estado, aliás, curiosamente bastante discreta e simpaticamente discreta, mas eu acho que Biden não conseguirá recuperar. Em que medida é que isto vai ou não ter um efeito detrimental sobre a capacidade dos democratas de virem a disputar de forma feliz aquilo que são as eleições intercalares para o ano, estamos ainda a tempo de ver. Se isto continuar a correr mal, e se esta saída do Afeganistão se der em formas cada vez mais humilhantes, há números agora nas últimas horas extraordinários sobre as capacidades militares que saíram, que os talibãs ficaram, desde helicópteros a material de artilharia, a material sofisticadíssimo que tinha sido dado ao exército afegão e que agora caiu nas mãos dos talibãs. O efeito que isto tem sobre a capacidade dos talibã e do novo governo afegão é imenso. Os Estados Unidos vão pagar por muito tempo, a meu ver, esta precipitação, que aliás é incompreensível para um país que tem uma inteligência e uma capacidade de informação tão grande. Muito bem, vamos fazer aqui um primeiro intervalo, voltamos já de seguida com 2 novos temas. Até lá.
Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para nos debruçarmos com o embaixador Seixas da Costa sobre o tema das presidenciais em São Tomé e Príncipe. Um, as coisas em 18 de julho não correram bem, o número de candidatos desde logo era absolutamente extravagante, diria eu, foram 19 candidatos para uma população da ordem dos 250 mil são tomenses. Eu fiz uma pequena conta, que não deixa de ser apenas um disparate, mas é engraçado, se esta ordem de grandeza fosse por absurdo testada na China, haveria mais de 91 mil candidatos a uma presidência da República, portanto as coisas começaram um pouco estranhamente, e desde então para cá ainda não há Presidente da República. Foi uma enorme dificuldade organizar e escolher o dia para a segunda volta, e o país dá amostras, o país que, note-se, não pagou as suas cotas, digamos, à ONU, é um dos 5 países a que a ONU fez referência muito recentemente, explicando que têm que se haver para pagar aquilo que é suposto pagarem como membros da ONU. O Irão, por acaso, foi um segundo desses 5, mas tudo dá a indicação de que, do ponto de vista político, São Tomé e Príncipe está numa grave crise, não lhe parece? É mais um tempo de crise. Já agora começava por o ponto do não pagamento de cotas. Eu, quando fui embaixador de Portugal nas Nações Unidas, São Tomé também não tinha pago as cotas, e estamos a falar há 20 anos. Exato. São Tomé e outros países têm sempre dificuldades em pagar essas cotas e em manterem-se, digamos, capazes de ter direito de voto, porque as cotas nas Exato, Nações exato. Unidas dão direito de voto. Estas eleições acabaram por ter problemas que, no fundo, são cíclicos na ordem política de São Tomé. Não vale a pena nós voltarmos muito atrás para aquilo que foram os vários ciclos da vida política de São Tomé desde a sua independência em 1975. Tivemos uma primeira fase, digamos, de regime de partido único, depois tivemos o multipartidarismo, e esse multipartidarismo acabou por criar uma fragmentação do poder quase sempre muito fulanizada e Exato, personalizada. exato. Nós não encontramos na vida política santomense, para quem estiver com alguma atenção à vida política santomense, grandes diferenças doutrinárias a partir do momento em que a vida multipartidária se fez. É evidente que há pessoas que fazem parte de uma lógica mais antiga, aquilo que era em Santo Tomé conhecido pela lógica da cívica, que era uma estrutura mais radical que existiu nos tempos imediatamente pós-independência. Outros são mais renovadores e até alguns ligados até a teorias neoliberais dentro de Santo Tomé. O que se vem a dar conta em Santo Tomé ao longo dos anos é que a política é muito marcada pelas figuras, pelas personalidades, e que, atendendo àquilo que é a necessidade de se estar bem com o poder, há uma expressão em Santo Tomé que eu tomei nota, que é muito interessante e antiga, já ouço há uns anos, que é: quem tem padrinho na cozinha não passa fome. Faz com que as pessoas tentam a ficar com determinadas personalidades. Santo Tomé como o António disse, é uma coisa muito pequenina e, portanto, quase sempre os líderes políticos, mesmo os que emergem, quase sempre são primos ou cunhados ou familiares de outros. E, portanto, há aqui um pessoal político que roda, às vezes aparece em ciclos novos, mas normalmente roda. Havia os tradicionais, Pintos da Costa, Trovoadas, etc., mas depois foram aparecendo os novos figurantes, e esses novos figurantes estão nestas eleições presidenciais. E nestas eleições presidenciais o que aconteceu é que o líder da oposição teve mais votos do que o líder do MLSTP, e, curiosamente, a terceira figura era o Presidente do Parlamento, que ficou em terceiro lugar, e foi esse Presidente do Parlamento que contestou os resultados. Ele tem 16%, o Guilherme Pócera da Costa do MLSTP tem 20%, e foi ele quem contestou, dizendo que houve fraudes eleitorais, etc. Não, aparentemente, a fiscalização que foi feita pela Comunidade dos Países da África Central, pela Comunidade Económica dos Países da África Central,
enfim, deu uma ideia de que as eleições foram basicamente corretas, em particular tendo em conta que há uma distância maior entre o primeiro classificado e o segundo classificado, e portanto, essa distância, não obstante eventuais incorreções, não seria colmatada por essas incorreções. Portanto, estamos aqui com uma eleição basicamente correta. Houve problemas depois no Tribunal Constitucional santomense e leituras diversas sobre como fazer isto. Agora há um problema, as novas eleições estão marcadas para setembro, mas entretanto caduca o mandato do governo antes da data das eleições, o que cria aqui um pequeno vazio de poder. Tudo isto faz parte de um país que tem estes ciclos de instabilidade. Entretanto também surgiu, como surgiu já 5 ou 6 vezes na história de Santo Tomé desde 75, a ameaça de um golpe de Estado e de um golpe militar. Já houve um golpe militar, um pequeno golpe militar que não teve sucesso. Se há uma das coisas que Santo Tomé tem, presumo que muitos santomenses não gostem de ouvir isto, é que a ingerência estrangeira normalmente se faz por boas razões. Isto é graças à ingerência estrangeira e à pressão internacional, em particular àquela que está ligada aos doadores internacionais, que o regresso à ordem constitucional e o regresso a uma certa normalidade da ordem constitucional se tem feito em Santo Tomé. Isto é, se as autoridades, se as lideranças políticas em Santo Tomé tivessem sido deixadas um pouco à solta pela comunidade internacional, provavelmente os conflitos seriam maiores. A comunidade internacional, como muito do Orçamento Geral do Estado, depende da ajuda externa, e como essa ajuda externa está um pouco condicionada e há mensagens que são mandadas para dentro de Santo Tomé no sentido de a condicionar ao cumprimento de um conjunto de regras em matéria de Estado de Direito, a vida política acaba por se manter. Agora, o que se tem vindo a dar conta é que estas eleições, ao longo destes anos, são sempre eleições com compra de votos. Há uma expressão santomense muito bonita que é o banho. O banho é uma expressão que se utiliza para pagamento dos votos das várias campanhas. E as campanhas são sempre um bocadinho à gondomar, isto é, sempre, eu não sei se são eletrodomésticos dessa vez, mas são sempre ofertas várias para captar a classe, os votantes. E é muito, muito curioso este processo, que ao mesmo tempo, digamos, é relativamente benévolo, enquanto assim se mantiver. O que é pena é que, depois de recorridos tantos anos, depois de haver um surto que agora está, infelizmente, atenuado de influxo de receitas turísticas. A questão da pandemia veio acabar, ou pelo menos transitoriamente suspender, aquilo que era uma fonte de receita extraordinária. Aquilo que é a possibilidade da exploração do petróleo no território santomense, o que pode vir a dar um influxo de recursos muito importantes no futuro a Santo Tomé. Todas estas movimentações acabam, no fundo, por não ter até hoje qualquer impacto naquilo que é a pobreza extrema em que vive a população santomense. A gravidade da situação em matéria de pobreza, em matéria de falta de má nutrição, em matéria de mortalidade infantil, é um dos países com maior mortalidade infantil em África, e portanto as pessoas que vivem fora de Santo Tomé, da cidade de Santo Tomé, a cidade de Santo Tomé basicamente tem 1/3 da população, as pessoas vivem em situações muito difíceis, sob o ponto de vista de acesso a saneamento básico, de acesso a transportes, facilidades de educação, etc. É uma pena, de facto, que os imensos recursos que foram destinados a Santo Tomé, quer por organizações não governamentais, quer por organizações mundiais, tipo o Banco Mundial, FMI, etc., não se tenham transformado em benefícios muito sólidos para as populações. É evidente que não é excessivamente grave que em São Tomé e Príncipe se dê esse caso à Gondomar, mas segundo a comunidade portuguesa, o que é verdadeiramente grave é que alguns dos que não passaram à segunda volta decidem de ir retirar essas prendas à população, uma vez que exatamente não ganharam. Isso aparentemente é bastante mais grave. Está confortável com a forma como a CPLP lida com esta matéria, ou parece-lhe, Sr. Embaixador, que havia alguma intervenção acrescida que uma organização como a CPLP poderia ter em matérias deste género, nomeadamente em São Tomé e Príncipe? Então, nós um destes dias precisamos fazer aqui um debate sobre a questão da CPLP.
sobre aquilo que a CPLP é e sobre aquilo que a CPLP não é. Exato. A CPLP é uma organização com uma grande debilidade. Não é este o momento para termos este debate, mas é uma organização com uma grande debilidade. Apesar da reunião do final de julho passado. Apesar de tudo, quer dizer, a CPLP é uma estrutura de boa vontade, eh, mas tem os seus limites. É constituída Claro, por países muito diferenciados entre si na sua capacidade. O grande país que podia mobilizar a CPLP está desinteressado dela, que é o Brasil. Vamos ser claros. E o claro. principal país que está interessado na CPLP, que é Portugal, não tem conseguido, apesar de imensos esforços que tem feito, e se há país que se tem empenhado na CPLP, esse país é Portugal, ao longo de vários ciclos políticos, mas não temos conseguido dar a força à CPLP. A CPLP tem uma capacidade, que é aquela, por exemplo, que se via na Guiné-Bissau. Nós vemos que a CPLP nunca consegue, perante situações mais graves do que aquelas que se vivem em Santo Tomé, que é o caso da Guiné-Bissau, não consegue ter uma capacidade de intervenção mínima. E, portanto, a CPLP é um órgão de boa vontade que une países que falam a mesma língua, Quase todos. que teria grande importância se fosse capaz de se projetar internacionalmente enquanto organização. Mas a isso o Brasil não ajuda, convém dizê-lo abertamente, e por isso mesmo a CPLP faz o que pode, mas acho que não pode muito, neste caso Santo Tomé, manda as mensagens certas, diz as mensagens certas, mas depois a CPLP também tem ali ao lado, muito próximo de Santo Tomé, a Guiné Equatorial, Exatamente. eh, que é dirigida por um ditador que anuncia que tem uma maneira africana de fazer democracia, é a expressão que o senhor Obiang diz, e portanto a CPLP, ao deixar ter dentro de si própria figuras como Obiang, também não se prestigia muito e mais do que isso perde alguma autoridade moral para exigir, digamos, rigor democrático nos países membros. Parece que já tentaram expulsá-los, mas eles não falam português, portanto a coisa torna-se mais complicada. Vamos fazer aqui um segundo intervalo, voltamos já de seguida. Até lá. Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra. Acabámos de conversar com o embaixador Seixas da Costa sobre um país muito pobre, onde a crise política e institucional é basicamente constante, e vamos passar para um país onde tudo isso existe, mas elevado à potência máxima. O Haiti está a passar por mais uma fase de grande dificuldade, nomeadamente por causa de questões de ordem natural, digamos, mas também por questões de ordem política. A história recente do Haiti é uma história absolutamente catastrófica. A maior parte dos presidentes da República que saíram com vida desse papel não é os presidentes da República que saíram com vida do papel da presidência, é apenas uma pequena parte dos homens que ocuparam o lugar. O último, exatamente, é mais um dos assassinados, e, portanto, o Haiti está numa crise profunda, parecendo, por outro lado, que, como não tem uma grande visibilidade internacional, ninguém está propriamente muito importado com o que por lá se passa. Como é que observa este pobre, miserável e infelicíssimo país, Sr. Embaixador? É um dos casos mais tristes da comunidade internacional. Exatamente. E é uma situação dramática para aquela gente que tem. Curiosamente, é um país que nasceu com alguma esperança. Eram os escravos livres que se revoltaram contra Napoleão e tiveram a independência no início do século XIX. E acabaram com a escravatura, exatamente. E tiveram mais do que. E depois é curioso, criaram uma cultura própria muito interessante, que inclusivamente nem sequer a cor da população podia indicar isso, nem sequer é dependente da cultura africana, nem Uhum. sequer era dependente da cultura francesa, da qual eles, no fundo, emergem sob o ponto de vista da dominação, e criaram uma cultura caribenha muito específica e muito própria, com música, com literatura, etc. Tudo isso depois foi desaparecendo, enfim, mantém-se na memória, mas foi desaparecendo pela tragédia da gestão do país. O país convém lembrar para as pessoas que nos estão a ouvir
e a ver. Há uma ilha que se chama, a antiga ilha Espanhola, que está partida, não digo ao meio, uma das partes é a República Dominicana, onde as pessoas hoje vão passar férias, onde têm praias Exatamente. magníficas, sistema hoteleiro, e na Às outra portas do parte, inferno. na parte ocidental da ilha, existe este país pobre, que é o Haiti, que está separado por uma cordilheira. Muitos trabalhadores do Haiti vão para a República Dominicana. Na República Dominicana fala-se espanhol, no Haiti fala-se francês. Uh, Mas já estiveram as duas, curiosamente, já foram uma independência só a essa ilha. É verdade, é verdade. Mas o Haiti tem vindo a ser objeto de sucessivas intervenções externas, algumas até, digamos, por boas razões, nomeadamente por parte das Nações Unidas, tendo em conta o descalabro do país. Mas o Haiti quase que nos lembra agora a tragédia do Afeganistão, no sentido de dizer o state building, a capacidade de reconstruir um país e de reconstruir um Estado, é hoje uma coisa que a comunidade internacional começa a perceber que não se faz. Isto é, não se consegue Claro. fazer. Ou os países são capazes de ter essa iniciativa ou não. Os Estados Unidos invadiram várias vezes o Haiti e invadiram-no para estabilizar o país. Pode haver as leituras anti-imperialistas, no sentido de dizer, há uma leitura que tinha a ver com a proteção do Canal do Panamá, o Haiti tem uma posição estratégica muito interessante, etc. E se calhar há razões aí. Mas as intervenções americanas, e foram fortes, e foram de marines, e tiveram todas um caráter pacificador relativamente à situação interna. De todo modo, o que nós verificamos no Haiti é que o Haiti viveu desde os anos 50 até aos anos 80 sob uma ditadura que se conhecia na Europa na caricatura do Duvalier, pai e depois do Duvalier filho, que era o Papa Doc e o Baby Doc. São 30 anos dessa mesma ditadura. Depois houve um período de intervenção, houve um período de eleições, uma democracia criada pelo último dos Duvalier, que abriu o caminho ao chamado Père Aristide, que era um religioso, no fundo, depois foi eleito, enfim, com alguma regularidade no Haiti, e depois foi afastado e teve que fugir, mas depois regressou a coberto das tropas americanas, e tudo isso deu origem a vários ciclos que acabaram no mês de julho com a morte do presidente. Mas o Haiti, por detrás de todas estas tragédias que levam a situações humanas, nós falámos de São Tomé, bom, o Haiti, como o António disse, comparativamente a São Tomé, está muitíssimo pior, quer dizer, em todos os aspectos. Além disso, teve, numa certa altura, uma das mais dramáticas crises de HIV de que há memória, quer dizer, que destruiu completamente a economia, teve crises relativamente à peste suína, que destruiu a economia rural, e no Haiti vive-se uma economia entre, por um lado, a zona rural com as populações mais negras e a zona de Port-au-Prince e mais urbanas com populações mulatas. E há uma conflitualidade eterna entre isso, como há uma conflitualidade também com a República Dominicana. Exato. Mas em cima disto, o Haiti tem o quê? Tem terremotos, em 2010 morreram 300 e tal mil pessoas, tem furacões, e houve um terremoto recentemente, agora já no mês de agosto, tem entretanto furacões que ciclicamente destroem aquilo que os terremotos já tinham destruído ainda por cima, e portanto estamos num país que só tem miséria acumulada. E sobre o qual a comunidade internacional tem alguma ação. As Nações Unidas mandaram uma missão que lá está, aliás com tropas brasileiras, a MINUSTAH, e tem feito o possível para estabilizar aquele país. Agora, vale a pena, digamos, desistir do país? Ou será que a comunidade internacional tem que manter atenção? Eu acho que é quase uma obrigação da comunidade internacional fazer um esforço pelo Haiti. O Haiti não tem hoje, é um país que não tem capacidade financeira mínima para cumprir os seus mínimos internacionais, vive muito das remessas de imigrantes, das pessoas que fogem para a França, para os Estados Unidos, etc., e vive da comunidade internacional, da ajuda da comunidade internacional. E isto não constrói um país e mantém-se sistemáticas tensões, e essas tensões dão origem àquilo que nós vimos recentemente. Como é que acha que mais esta crise política poderá vir a acabar? A ONU está no terreno na tentativa
de conseguir arranjar a forma de marcar eleições presidenciais até ao final do ano, acha que há possibilidade de essa decisão da ONU vir a surtir algum efeito? Eu acho que os ciclos de regularização do poder político que a ONU pode ajudar a fazer, a formar, acabam por criar momentos de maior estabilização interna. Mas são tudo coisas a prazo, nós percebemos que é tudo coisas a prazo. Aliás, há um grande desinteresse por parte da população haitiana, em particular a população Claro, rural, em relação claro. ao voto, porque eles percebem que não têm capacidade, não há segurança social no Haiti. Não Claro. há, não, a situação sanitária nas zonas rurais, que há uma espécie de esquecimento do Estado Central por parte das zonas rurais no Haiti, porque há consciência de que quem vive nas cidades, e há quem viva muito bem nas cidades, atenção, convém dizê-lo, como sempre acontece nestes países, Claro. a diferença de rendimento acaba por ser muito forte, cria uma ideia de que aqui, a política do Haiti é a política das cidades, e quem vive no campo tenta desembaraçar-se por si próprio. E, portanto, eu acho que um novo processo de regularização da vida política interna é importante, criar um mínimo de legitimidade às novas autoridades, até para poderem ser interlocutores da comunidade internacional de doadores. Parece-lhe que, em termos geopolíticos, a importância do Haiti se mantém ou, de algum modo, também acaba por se diluir, nomeadamente porque o Haiti está ali muito próximo de Cuba, podia em alguma altura ter sido interessante para os Estados Unidos essa posição, mas neste momento parece-me que isso também se desapareceu do horizonte do Haiti, não é? Os Estados Unidos tiveram sempre a preocupação naquela zona, em primeiro lugar, no primeiro tempo, nos tempos da doutrina Monroe, que é Exato, a América para os americanos, tiveram a ideia de afastar os europeus. E a doutrina Monroe é para afastar os europeus inicialmente. claro, E o claro. Haiti estava, a lógica da intervenção no Haiti estava por aí. Isto é hoje muito claro da história. Depois houve o período da influência soviética, que tem a ver com Cuba, mas também tem a ver com a Jamaica, tem a ver com a América Central e todas as desregulações na leitura americana dos regimes que podiam apontar, como Nicarágua, etc., para uma maior ligação à União Soviética. O fim da União Soviética, a incapacidade por parte da Rússia de prolongar a sua mão de influência junto desses países, tornou-os, digamos, menos interessantes também para os Estados Exato, Unidos, exato. porque deixou de haver esse perigo. E como tal, os Estados Unidos intervêm menos. A única coisa que eles fazem são intervenções de natureza pontual para que não haja uma desregulação que possa afetar globalmente a área. Mas não me parece que o interesse geopolítico do Haiti hoje em dia prevaleça no quadro das opções internacionais. Muito bem, muito obrigado, Sr. Embaixador. Chegamos ao fim do programa de hoje. Na próxima semana cá estaremos para discutirmos com Francisco Seixas da Costa 3 novos temas. Até lá, obrigado.